Olá pessoal, continuando o nosso capítulo 6 sobre a nossa visualização mental. Vamos continuar aqui, quero mostrar para vocês algum testemunho também sobre essa técnica de visualização mental que eu quero que vocês pratiquem, que vocês vão sentir uma diferença muito grande. O método do cinema mental. Como diz um velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente. Sustentada pela fé, age como se fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área onde poderia prestar auxílios aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me a lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, Washington, entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de um hotel. Concentrei-me na atenção, de maneira tranquila, receptiva. Imaginei que falava com uma grande plateia e dizia: estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel do ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza que essa imagem estava sendo gravada na minha mente subconsciente, que a sua própria maneira se tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dia depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região, convidando-me para assumir um cargo de diretor. Aceitei, e durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras falando dos resultados maravilhosos que obtiveram essa técnica. Uma área que esse método parece extremamente útil é a venda de imóveis. Se você tem uma casa ou uma propriedade para vender, sugiro que inicialmente convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a sua mente, relaxe o seu corpo, solte-se, entre em um estado sonolento, de modorra, que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se em seguida recebendo o cheque de comissão. Rejubelize-se com a venda feita. Dê graças e vá dormir, sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou em sua mente. Vou abrir um parênteses aqui. Aconteceu comigo. Colocamos nossa casa à venda e após eu ler esse trecho deste livro, eu comecei a fazer este cinema mental. O preço da casa é justo, o comprador também já tinha sido preparado, e este filme ele invadiu a minha mente de uma forma que, acreditando, né, o comprador já estava certo, ele entrou e foi falando palavras, né, de afirmação, né? A minha casa já foi vendida, o comprador já é a pessoa certa, ele pediu para ver a minha casa, ele gostou da minha casa, ele está sonhando com a minha casa, a mente subconsciente dele foi ao encontro da minha casa porque ele precisa da minha casa, e isso foi afirmando de uma forma que a casa está vendida. Então eu pude fazer este cinema mental e visualizar a venda da casa. Façam isso. Vamos fechar os parênteses e voltar à nossa técnica de visualização. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva.
Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade e que lhe dará uma grande satisfação na qual prosperará pelas correntes mais profundas da mente. Comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, torna-se a realidade. Técnica de Baudoin. Professor do Ressal Institute na França, Charles Baudoin foi um psicoterapeuta brilhante, diretor de pesquisas da nova escola de Curanance. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor, em um estado semelhante ao sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Esse momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao seu subconsciente, ou como ele explicou. Uma maneira muito simples de conseguir isso é a impregnação da mente subconsciente. Consiste em condensar a ideia que deverá ser objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente como se fosse uma canção de ninar. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acriminiosa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades. Porém, os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de Baudoin. Insiste em que condensasse a ideia de que sua necessidade em uma frase curta que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a seguinte frase: tudo determinou em uma ordem divina. Para ela, essas palavras significam a sua inteligência infinita, operando nas leis que regem a mente subconsciente, produzia conclusão mutuamente satisfatória com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 noites, ela se sentava em uma poltrona, relaxava seu corpo e entrava em estado de sonolência. Devagar, afirmava, repetidamente cheia de sentimento: tudo terminou em uma ordem divina. Em seguida, mergulhava em um sono profundo normal. Na manhã do 11º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e convicção que tudo, na verdade, estava terminado, resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária a seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançando um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação. A técnica do sono. Quando entramos em um estado de sonolência, torpor, todo o esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormirmos, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar: estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar,
com calma e carinho durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. Cada vez que você repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta. A mesma fórmula, dessa maneira você induz o subconsciente a aceitar daí a seguinte cura. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que com louvor e graças façamos nossos pedidos. Resultado extraordinário pode ser obtido com esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto de forças criadoras do universo, fazendo com que as bênçãos incontáveis fluam em sua direção, de acordo com a lei da relação recíproca, baseada na lei cósmica da ação e reação. Recentemente, uma jovem mãe contou-me sua experiência com a técnica. Disse-me: eu estava desempregada, sem dinheiro, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouvi então explicar que devemos ser gratos antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se fosse uma luz que tivesse acendido em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica. Todas as noites e manhãs, durante 3 semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras: obrigado, Pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada e tranquila e continuou a repetir a frase até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos, embora soubesse, claro, que não podia literalmente ver a inteligência criadora ou mente infinita. Estava vendo com os olhos da mente, com os olhos da fé, da percepção espiritual, dando-se conta que o seu pensamento, imagem de riqueza, era a primeira causa que se referia a dinheiro, emprego, alimentos de que ela necessitava. Seus pensamentos e sentimentos eram a essência da riqueza, não prejudicada por suas condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir obrigada, Pai, incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Quando pensamentos de carência, pobreza ou desalento lhe surgiram na mente, dizia mais uma vez: obrigada, Pai. Tantas vezes quanto se fosse necessária. Sabia enquanto mantinha a atitude de gratidão que reconheceria na mente para aceitar a ideia de riqueza. E foi isso exatamente que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar da maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador em que ela via mais de 5 anos. Ela não o via há mais de 5 anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade, bem remunerado, e até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela me disse: eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase: obrigada, Pai, pela riqueza. Ela faz maravilhas por mim, e ela fez e faz maravilhas por mim. Seja grato. Encerrando essa parte do capítulo 6, não esqueçam, visualizem aquilo que vocês querem. Entre no estado de relaxamento, relaxa sua mente, relaxa o seu corpo, visualize aquilo que você deseja, se é um bem material, se é uma cura, se é algo que vocês necessitam. Qualquer coisa, mentalize, crie isso dentro da sua mente. E nunca esqueça, seja grato, agradeça e manifeste isso sobre a sua vida. Beijos, até mais.